Sejam bem-vindos à live com o tema Liberdade. Essa live é parte da série de lives que recebe o nome de Transformação, uma entrega de um pacote de mudanças que eu, Ione Maculam, guia de turismo de Santa Catarina e idealizadora das Mulheres na Natureza, que promove turismo de aventura exclusivo para mulheres aqui na região de Florianópolis, junto com a minha amiga Tanara Nunes, que é analista de TI, influencer digital e aventureira, entregamos para vocês, através do compartilhamento das nossas próprias histórias, com centenas de mulheres que nos assistem. Liberdade. O que é liberdade para vocês? O que é liberdade, afinal? O que é ser livre? Queremos mesmo ser livres? Ou não seria mais fácil se alguém nos dissesse o que comer, o que vestir, onde morar, para onde viajar? Liberdade nos faz pensar, nos faz ter que decidir, nos faz ter que escolher. E isso dá trabalho. Traz responsabilidade. Quando se fala em liberdade e responsabilidade, logo eu me lembro daquelas pessoas que vivem com os pais até os 40 anos, se não mais, porque não querem ter a liberdade para não ter a responsabilidade. E liberdade é não ter que depender de ninguém. Liberdade de agir, liberdade de escolha. Escolher implica em aprender a desapegar, porque cada vez que você escolhe, você está renunciando a algo. Quanto mais você for apegada a coisas, a sistemas, a pessoas, menos liberdade você terá. Porque a cada escolha que você faz, está renunciando a algo, deixando algo para trás. Quanto mais coisa tem, menos liberdade tem. Liberdade geográfica, liberdade de querer. Eu vou convidar a minha amiga Tanara Nunes para a gente bater um papo sobre liberdade, fazer uma abordagem em diversos aspectos e trazer à tona esse assunto tão instigante, tão pouco falado, né? Se fala muito em liberdade, mas a gente quer mesmo ser livre? Deixa eu convidar a minha amiga aqui, Tanara Nunes, que vai chegar para conversar com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, amiga! Estamos aí mais uma live no Instagram das Mulheres na Natureza e no seu Instagram também, dessa vez com o tema liberdade. E vamos trazer tudo para fora e vamos conscientizar Certeza. a mulherada sobre esses diversos aspectos que existem. Quanto mais a gente estuda e pesquisa a liberdade, mais abrangente se torna esse tema. Com certeza. Primeiramente, é um prazer novamente estar aqui na nossa segunda live, né, da série, para abordar um assunto que para mim também tem todo significado em relação aos meus últimos anos de vida, a minha melhor fase, essas transformações que eu venho vivenciando, tem muito a ver com liberdade também. E eu adorei quando você fez a proposta da gente incluir esse tema. É uma palavra que dá um remeleixo danado, né? Total! O que é liberdade? E vem junto de responsabilidade, liberdade é autonomia, é independência, é muita disciplina. Quanto mais liberdade a gente tem, mais disciplina a gente precisa ter para fazer com que esta escolha de liberdade que a gente teve se torne uma escolha assertiva. Porque Com no certeza. momento que eu escolho a liberdade através dos meus atos, eu estou renunciando a algo. Então, Sim. para esta escolha dar certo, requer muita disciplina e muita responsabilidade também. E eu vivo isso, eu vivo
tomando decisões, buscando mais e mais liberdade, liberdade geográfica, de morar onde a gente quer, onde a gente é feliz, onde se sente bem, principalmente aqui em Florianópolis, para fugir dessas longas filas, liberdade de trabalhar com aquilo que a gente ama, Com liberdade de certeza. viajar para um lugar que você escolheu e que não está na moda, né? Tá todo mundo efeito Sim. manada indo viajar para um lugar para Efeito sair para o manada, outro. adorei. Efeito manada, porque as pessoas é muito confortável não tomar uns gole de liberdade. É muito confortável não ser livre porque você não tem responsabilidade. Quando É, a pessoa trabalha para uma empresa, ela é mandada a fazer algo e ela erra, ela não tem responsabilidade, porque ela foi mandada para fazer aquilo que não funcionou. Então, sim. quando você se desvincula de uma empresa e passa a ser empreendedora trabalhando sozinha, você tem É, mais liberdade e mais responsabilidade, porque tudo que fizer de errado, a culpa vai ser tua, né? é, Isso, verdade. esses Mais goles, consequências, né? É, esses goles de consciência do que é liberdade. E para quem vive numa zona de conforto, e deseja não ter liberdade, não assume riscos, né? E fica aquele cenário confortável ali, né? é, Trabalha no campo do trabalho, trabalha das 8 às 18 e sim. depois, então, ela faz o que quiser, mas daí já não implica mais em resultados para a empresa. E É, quantos aspectos que a gente tem para abranger? Liberdade de querer, de expressão, liberdade geográfica, com toda liberdade certeza. É um financeira. assunto muito amplo, mas eu começo dizendo assim, né, dando meu ponto de vista da liberdade, que a liberdade ela começa, acima de tudo, sendo você se permitir ser você mesmo, né, em todas as situações, ser fiel à sua essência, buscar aquilo que faz feliz, que realiza, né, independentemente da opinião dos outros. Eu penso assim que a gente não pode se prender primeiramente à opinião dos outros para a gente poder se permitir a liberdade. No entanto, apesar da gente não se preocupar com a opinião dos outros, é importante, claro, que a gente sempre se dê a liberdade, mas desde que não cause dano nem a si mesmo nem aos outros também. Porque essa questão da liberdade, ela também tem uma linha tênue, né? De você acabar se dando tal liberdade a mais que às vezes pode acabar excedendo esse limite. Eu não digo limite, mas eu digo assim no bom senso, né? Que eu acho que todo mundo tem que ter, de qualquer forma, mesmo havendo a liberdade. Mas, no entanto, tudo isso que você falou realmente são. Eu penso, eu já sou o contrário, eu quero cada vez mais liberdade, porque a liberdade ela é fundamental para a gente se conhecer também, para a gente se descobrir cada vez mais. Olha, todas as vezes que eu me permiti a liberdade de escolher algo, de pensar por mim mesma, de não depender da opinião alheia, sabe? Olha, isso é uma sensação assim fortalecedora, que engrandece, que impulsiona, sabe, à frente para tudo. E eu acho empolgante demais, assim, sabe, você ter a consciência de que você pode ser livre para pensar, para agir, para se expressar, né? Então é como você falou, existe uma infinidade de liberdades, né, que a gente pode se dar, escolhas de lugares, profissão, mudar de profissão. Muitas vezes, vamos encarar a realidade aqui. Muitas vezes as pessoas se prendem a certos ditames da sociedade ou mesmo para agradar outras pessoas. Vamos supor, não está feliz no emprego, mas a família aposta que aquele emprego ali é importante, que aquilo ali, sabe, porque já sonharam num caminho para aquela pessoa, para o filho, para quem for. No entanto, a pessoa não está feliz, por exemplo. E aí ela muitas vezes não se dá a liberdade de escolher outro caminho porque ela quer agradar outras pessoas. E aí vem um outro viés, que eu penso que, acima de tudo, a gente tem que agradar a gente mesmo, em primeiro lugar. Né? Eu acho que nós somos a pessoa mais importante na vida da gente. E se a gente não pensar na liberdade, nesse foco também de agradar a si mesmo,
de que adianta, né? Qual que é o ponto, né, da liberdade? A não ser a gente Sim, ser feliz. entra naquela linha tênue que divide até que momento, até que ponto prevalece a sua liberdade, É, até o momento que começa a liberdade do outro. com Então, quando certeza. se fala em liberdade de expressão, a gente pode Isso. dar a nossa opinião, pode ser totalmente contrária, mas Uhum, isso deve ser feito com o devido respeito, concordo. sem passar por cima da liberdade da outra pessoa É, também de isso. ter a sua expressão, né? Com Seus direitos. certeza. Aliás, você tocou num ponto interessante, essa questão de haver respeito, né? Com relação a se expressar e tudo, opiniões diversas, né? Porque as pessoas pensam diferente, ninguém. A gente que quer ser livre, a gente não vai no efeito manada, como você falou. A gente tem se permite A gente pensar ao pensa, nosso modo, é um isso. exercício, é um exercício. Depois que É, você pratica, só vai, né? só que aí nisso me fez lembrar, ter uma amiga agora que esses dias também fez um post, né, no perfil dela e tudo. E surpreendentemente ela foi ofendida por algumas pessoas, fizeram um comentário, né, no post dela, porque não concordavam com ela. Poxa, não concorda, tudo bem, as pessoas não precisam concordar com tudo, né? Todo mundo é livre, mais uma vez a palavra-chave, todo mundo é livre para pensar ao seu modo, mas havendo esse respeito, e eu achei muito desrespeitoso isso, né? De simplesmente xingar porque não achou que o que ela disse não fazia sentido. Tudo bem, pode não fazer sentido, né? Mas que respeite, que não se contenha também, né? E liberdade de agir, a gente pode, primeiro, até que não avance o campo da liberdade do outro. Com certeza. E as nossas opiniões, o que a gente considera que é nossa liberdade, é moldado de acordo com a sociedade onde nós estamos, Sim. onde a sociedade que nos formou. Então, eu sou livre para me expressar, para agir dentro de um campo, um leque de escolhas que é Uhum. possível fazer e ser livre dentro da minha sociedade, né? Pois Eu é. não posso agora dentro da nossa sociedade onde nós vivemos me sentir tão livre a ponto de ofender outras pessoas, Sim, desrespeitando a liberdade delas, e nem de andar nua pelas ruas, por exemplo. com Um exemplo certeza. bem esdrúxulo para mostrar que existem limites impostos pela sociedade. Sim, E a cada escolha de liberdade que a gente faz, a gente está renunciando outras escolhas. Então, a gente se compromete, se responsabiliza por nossas escolhas. sim. E nós somos um resultado de escolhas que fizemos durante as nossas vidas, onde fomos livres para escolher o que estudamos, onde trabalhamos, se Uhum. constituímos família ou não, né? Se Sim, adotamos animais ou não. E claro. estas escolhas de liberdade nos trouxeram até aqui onde estamos. E tem filósofos que dizem que somos escravos da liberdade, porque estamos constantemente escolhendo entre opções de liberdade que temos, dentro dos nossos limites sociais, né? Olha que profundo e que abrangente, né? Com E tem certeza. quem diz, e tem quem diz que liberdade é natureza. Nas ações que a gente realiza com as mulheres na natureza, a gente fala muito em liberdade, porque é um Sim, sentimento que enche o coração de alegria quando a gente com certeza. se coloca no meio de uma trilha, no meio de uma mata, respirando aquele ar puro, ouvindo o barulho dos animais, conversando entre Sim, amigas. Por fim, são elementos que compõem a sensação de liberdade também, né? com E certeza. sei que tu faz muito isso. Então, quando tu sobe uma montanha, faz um trekking que leva mais de um dia, com acampamento, tu tem essa sensação de liberdade em meio à natureza, em meio a esses Com ambientes toda também? certeza, né? Não tem nada, não tem sensação melhor, né? Inclusive no final de semana anterior, novamente eu tive num trekking, né? Subindo uma nova montanha, um novo desafio. E a sensação assim de me permitir novas experiências é libertadora também, né?
a gente se conhecer mais a cada experiência nova, porque um trekking nunca é igual ao outro, né? A gente pode fazer N trekkings, mas todos eles vai ter alguma experiência diferente, vai ter um aprendizado novo. E tudo isso Mesmo que liberta. for o mesmo destino, né? Com certeza, é incrível. E essa questão, assim, por exemplo, de um acampamento selvagem, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que não se imaginam nessa situação e eu acho isso muito libertador. Eu estava até comentando com algumas pessoas sobre isso, que é uma forma de você se libertar também daquela questão, assim, da zona de conforto, né? De você estar em casa, você tem tudo ali, né? O chuveiro quente, o banheiro e tudo. E, e assim, não, muito além da liberdade, isso também faz a gente valorizar mais esses confortos que no dia a dia parecem tão corriqueiros, né? Mas Amiga, diga. isso me vem à mente a travessia da Serra do Tabuleiro, um lugar em campos de altitude que tu bem conhece por outros destinos também, que Sim, não tem nada, é inóspito, é um silêncio absurdo. Não sim. tem nada que tu não tenha levado na mochila cargueira para sobreviver ali 2, 3 dias, quantos forem. Uhum. E o fato de não ter nada é que te enche o coração e o peito de Sim. liberdade. Tu Esse se sente minimalismo, né? livre. E metaforicamente é assim também, eu digo aqui embaixo, quando a gente desce da montanha, né? Aqui na cidade, quando a gente desce da parece bicho do mato falando, né? Quando vem aqui para baixo, da montanha, e a gente olha para as nossas coisas, e eu tenho um conceito minimalista já instalado, que não gosto, não, já não sou mais acumuladora, né? Estou sempre Uhum. tentando ficar com menos quantidade de coisas possíveis, essas coisas que Eu também. sejam úteis, né? Que eu use de verdade essas coisas, senão Aham. a gente já passa adiante também. Não, E parece isso que quanto menos coisas a gente tem, mais livre a gente é, né? é Mais incrível solta. isso. Essa é uma sensação muito boa. Eu também, eu fui assim, ao longo dos anos, eu fui aperfeiçoando essa questão do desapego também. Então, periodicamente, eu estou sempre dando uma revisada no que eu tenho, coisas que eu já não uso mais, assim, que está em bom estado eu dou, ou outros equipamentos que eu já, sei lá, eu já comprei outro e estou ali sobrando, eu vendo, eu dou um jeito, eu dou para alguém, enfim, eu sempre procuro, assim, fazer essa limpa também, e isso dá uma sensação boa demais, né, de você não ter aquele É. acúmulo de coisas que você não precisa, que E você percebe que Tanara, está ali sobrando, sabe? mudam os valores da gente, mudam É. os conceitos, né? O que é liberdade para mim hoje? O que mais me traz liberdade, investimento em liberdade, é investir numa boa barraca que seja leve, que aguente água, que seja que caiba na cargueira, num Sim, bom saco de dormir, numa mochila cargueira, numa bota de qualidade. Isso para mim é impagável. É a liberdade expressa, né? sim, Nesses com produtos. certeza. Com aquilo ali você vai longe, né? Se lança em lugares diferentes e conhece lugar, não só conhece os lugares, mas conhece gente nova, tem novas experiências e tudo isso enriquece, faz a gente crescer essa sensação assim de liberdade. A gente cresce com isso, né? A Não, liberdade nos leva a crescer também. e é impressionante quando a gente conversa com pessoas que não vivenciam essas experiências da natureza. Os Aham, conceitos de liberdade são outros, né? De repente, sim, liberdade seria comprar um iPhone 13 ou andar num carro bom. Eles têm outros conceitos. A gente é, sem dúvida, a média dos amigos que temos, das 5 pessoas que mais convivem, que a gente mais se relaciona em casa, no trabalho. Então, a gente forma opiniões e, inclusive, de conceitos do que é liberdade pela sociedade que nos modela. com E certeza. em Condicionamentos, algum, né? em algum Também. momento da minha vida, a Ione executiva que usava Scarpan escolheu lá atrás. Sim, Escolheu lá atrás o que realmente me faz feliz, né? sim. E eu tinha
esse hobby há anos atrás, já há mais de 10 anos fazendo trilha e montando a cavalo. Eu tinha como hobby, até que isso se tornou tão grande em mim, tão relevante e tão satisfatório, que eu abri espaço na minha vida para isso aumentar. E Claro. nesse momento foi uma escolha, quando a gente vai direcionando a vida por um caminho, ou se mantendo onde está, você está escolhendo, né? Ignorar oportunidades que a vida traz e ficar onde está. Talvez por falta de coragem, inclusive coragem vai ser um tema de uma live que a gente vai fazer mais para frente, né? Certeza. Na, na segunda que vem, no dia 20, a gente vai falar sobre aventuras outdoor. E, meu Deus, quero ver caber nessa live. Ah, daí vai ser muita história para contar, gente. Ai, Mas, demais, vai ser incrível essa live mas também. conta pra mim, assim, um momento da tua vida que tu sentiu uma enorme sensação de liberdade, que tu se sentiu muito livre. Olha, eu vou citar um assim que não tem diretamente relação com aventuras agora, mas algo que eu me permiti para uma realização pessoal. Isso foi há alguns anos, né, quando eu tinha já tido o meu autorresgate, como eu sempre chamo, né, que foi aquele período da minha transição para a melhor fase da minha vida. E eu estava tão bem comigo que eu resolvi realizar algo que há muito tempo eu queria fazer, mas que eu queria estar bem comigo para tomar essa decisão, né? Eu fiz um ensaio sensual. E esse ensaio sensual foi algo assim que para mim quebrou completamente os paradigmas para mim, porque eu sempre quis fazer, mas eu não tinha coragem, né? E eu naquele período eu estava tão bem comigo, eu estava tão radiante que eu não pensei duas vezes. Eu fui pesquisar fotógrafos e encontrei um fotógrafo fantástico que até hoje ele faz várias fotos minhas, várias sessões de fotos para produção de conteúdo ou essas de parcerias, né, que eu tenho. Ele é maravilhoso, muito profissional, um cara assim que faz um trabalho impecável, né? Olha, incrível, assim, foi a melhor escolha que eu podia ter feito. E eu não pensei muito. Quando eu encontrei o trabalho dele, agora eu vou marcar, vou fazer. Eu nem pensei muito, porque se a gente pensa muito, às vezes a gente acaba não fazendo, né? Fui lá e fiz. Sim, E olha, foi uma conexão comigo mesma como mulher, de novo, que há muito tempo eu não tinha essa conexão, essa união comigo mesma. Então, essa experiência inclusive, algo que eu recomendo para todo mundo, porque é um momento assim de autodescoberta, de conexão, de autorrealização. E olha, é uma sensação indescritível. E para mim, naquele momento, eu me senti muito livre fazendo esse ensaio. liberdade é também confiar no caminho escolhido, se Com sentir certeza. livre. Sim, Porque uma mesma pessoa pode olhar uma mesma situação de escolha, cada uma trazendo suas experiências de vida e julgar de diversas formas. Mas você escolheu e teve confiança na com sua escolha. certeza. É isso que eu quero. Vou fazer para registrar o melhor momento da minha vida, a melhor fase aqui da minha vida Sim, e acreditando, eu sou linda, eu sou poderosa, tudo que eu com faço certeza. funciona, né? É, Que é a nossa oração do poder. Eu sou capaz, eu me sim. perdoo. Olha, foi uma experiência incrível para mim. Esse o nome do fotógrafo é Fábio Aranda, inclusive eu faço aqui, aproveito, né, para indicar, porque ele é maravilhoso. E assim, olha, foi uma experiência que me transformou muito também, por causa dessa questão de eu ter me permitido isso, de ter me sentido livre. Isso me ampliou os horizontes, na verdade, assim, me fez olhar para mim novamente, né? Então isso foi muito legal, foi uma experiência que enriqueceu muito, assim, nessa transição que eu tive para essa fase Foi um atual que eu grito de vivo. liberdade, né? Sim, foi uma forma de liberdade, entre outras tantas, né? Viagens, uma outra experiência que eu me senti muito livre foi a primeira vez que eu viajei sozinha, que foi algo assim que eu sempre tive Eu ia resistência. te comentar algo assim, é um sentimento inexplicável, ainda Sim, mais para nós mulheres, porque tem muito julgamento da sociedade ainda sobre mulheres que viajam sozinhas, né? Que fazem viagens grandes. E eu já sim. fiz algumas
grandes sozinhas, e o sentimento de liberdade é avassalador, assim, você não É, tem volta, não. É transformador de tal maneira, é muito grande, é uma sensação maravilhosa também, né? sim. E eu vou te É, contar outra coisa, Tanara. sim. Sabe o que que eu percebo? O que que pode ser liberdade ou até falta de liberdade para muitas mulheres? É Sim, a dependência. É a dependência financeira, no também. sentido de estar num relacionamento porque elas dependem financeiramente para morar, para comer ou porque tem um filho com algum homem, né? Algum, Esse seria um viés, né, do assunto, né, em relação a essa questão da liberdade. Sim, tem essa questão da dependência, mas por outro lado, eu também penso que muitas pessoas às vezes têm independência financeira, por exemplo, porém elas também estão presas a muitos tabus da sociedade, estão presas à opinião alheia, como eu comentei antes, né? E elas acabam assim tendo receio de desagradar, talvez, ou né, de ir contra os ditames e ficam às vezes infelizes, se contêm demais com certas coisas que gostariam de ter, se dar liberdade e não dão, né? E às vezes passam uma vida frustrada, né? De não se realizar em certas coisas que gostariam de fazer, né? E o Infelizmente. bloqueio se refere à liberdade financeira, né? Essas mulheres, então, precisam olhar para si e aprender sobre empreendedorismo, precisam aprender a fazer seu próprio dinheiro, pois isso vai Sim, trazer mais liberdade para elas. Precisam pensar em si, precisam se claro. colocar no mercado e assumir essa responsabilidade. Porque é difícil ter liberdade, a gente conquista liberdade, a gente constrói liberdade, não é algo que se toma um gole e já sai com liberdade, né? Tem que Não. pensar, é preciso pensar estratégias de qual liberdade a gente busca. Eu já Sim, alcancei e conquistei muitas liberdades, liberdade de relacionamento, assim, há muitos anos, liberdade de geográfica, liberdade sim, financeira, liberdade de querer, liberdade de pensar. Eu acho que é uma liberdade que é difícil de instalar. Você aprender a pensar, aprender a construir opiniões, porque isso sim. dá Pensar por trabalho. si Você mesmo. tem que ver, tem que se informar, tem que ter diversos pontos de vista para construir ideias e ter coragem de expor suas ideias dentro Sim, daqueles limites que conversamos antes, sem com atingir certeza. a liberdade dos outros e sem Uhum. desrespeitar. Veja só como é abrangente esse tema de liberdade. Com certeza, e essa questão é um ponto que eu tinha pensado há pouco, a coragem. Isso é uma palavra-chave relacionada à liberdade, de você ter coragem de dar aquele passo rumo à liberdade, né? Porque muitas vezes a gente fica tão preso, né, em certas questões que a gente nem percebe, assim, que é uma questão de começar de começar, na verdade, de querer dar aquele passo e ter coragem para dar o passo, porque não adianta só querer também, você tem que pegar e ir em frente, né, naquilo que você quer, naquilo que você precisa É para verdade. si E, mesmo, né? e tem mulheres escrevendo aqui pra gente, olha. Deixa eu ver aqui. Por que demorou tanto para as mulheres conquistarem o que é delas por direito? Porque não se manifestavam, né? Os homens são predominantemente é, É as cultural pessoas em que grande parte, né? há milhares de anos predominam num relacionamento. E nós, mulheres, evoluímos muito, muito nesses últimos 100, 200 anos, porque a gente teve essa necessidade de buscar nossos direitos, de buscar nossa liberdade em diversos aspectos, de poder escolher, liberdade de escolher se vai ter filhos ou não, liberdade de Sim, não depender de um masculino ou de um cônjuge, sim, liberdade de trabalhar com aquilo que nós amamos, escolhemos trabalhar.
todas essas liberdades, as mulheres tiveram que lutar para conseguir uma por uma, desde a queima do sutiã. É, não, foi um caminho longo, né, percorrido, né, para Um a gente caminho. chegar nessa liberdade que nós temos hoje. Gurias, isso fez com que as mulheres evoluíssem e passassem na evolução da história pelo desenvolvimento dos homens. Os homens vivem hoje como viviam há 300 anos atrás, porque eles não tinham por que lutar, eles já tinham, já eram os predominantes dos relacionamentos, já eram Sim. considerados os maiorais das relações, né? Ó, Eles não tinham por que brigar e lutar. Então a gente evoluiu muito mais. Eles estão tem um vivendo. comentário aqui, ó, do Gelson, que queria ver mais mulheres vivendo suas vidas assim, de independência e liberdade. Ó, parabéns! Mulher Suelen! Maravilha! Mas a gente não perde a doçura, né? A gente não Não, perde com essas certeza, né? A características delicadeza. femininas, a É, delicadeza. ser independente, ter liberdade, não quer dizer assim que as mulheres não precisa de um companheiro, né? A questão é o seguinte, é que ter um companheiro é bom, no entanto, desde que ele agregue. E primeiramente a gente tem que ser completa, a gente não pode buscar alguém para completar a gente, né? Mas daí isso entra numa outra A questão gente tem de a liberdade relacionamentos, de né? escolha. A gente Sim, tem a liberdade de escolha, né? Eles sim, nos escolhem, mas nós também escolhemos eles. claro, Então, com e certeza. quando a gente escolhe, a gente está renunciando, né? Renunciando outros porque escolhemos ter um relacionamento. E então a gente segue as regras do relacionamento e do respeito conforme a sociedade onde vivemos, né? Com Então, certeza. temos liberdade, somos até, de certa forma, escravos da liberdade, eu compreendo assim, porque a gente muitas vezes é obrigado a escolher, né? É, E certeza. fazer escolhas é difícil, porque cada vez que escolhemos algo, estamos renunciando outras coisas que não É, podemos muitas e vezes às ter vezes, tudo. e às vezes com as escolhas, sem querer, às vezes a gente pode acabar ferindo alguém com isso, né? Por mais que não seja a intenção, mas eu penso que a gente não pode também agradar, como eu falei antes, agradar outra pessoa em detrimento da nossa felicidade, da nossa realização também. Então, assim, pode soar um pouco egoísta isso, mas na verdade eu não penso dessa forma. É uma questão assim de se priorizar, né? E essa liberdade tem tudo a ver, né? Com você se permitir, né? Seguir um caminho que faça você feliz, porque nem sempre Você esse nunca caminho vai vai agradar agradar todo todo mundo. mundo. Oi? Nunca vai. Jesus Cristo tinha haters, É, tá? é Todo verdade. mundo tem haters. É por isso que Você eu não falo, vai. assim, ó, agradar todo mundo nunca vai ser possível. Então, por que não priorizar agradar a gente mesmo, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que isso é liberdade Sim, também. você falou no início da nossa conversa exatamente o que é. Nós somos as pessoas mais importantes, devemos olhar dessa forma para nós mesmas, né? Fazer as escolhas que nos levarão para a prosperidade, que nos levarão para conquistar algo importante, que vai nos colocar em posição melhor. Então, liberdade é fazer escolhas. A gente vive de fazer escolhas em todas as Sim, áreas da nossa vida. E temos liberdade suficiente quanto gostaríamos? Não, também não, né? A gente não pode pegar agora e viajar para onde a gente quiser no mundo, né? A gente claro. precisa se organizar para Sim, conquistar. sim. É, não pode ir na louca assim também, né? A gente tem que pensar um pouco também, né? Organizar, tudo tem consequências, né? Todas as escolhas da gente têm uma consequência também, né? Então a gente não pode Na deixar de verdade, considerar isso, né? Tem responsabilidade. responsabilidade. É, Liberdade com tem responsabilidade. Tem uma filosofia, né, que diz o seguinte, ou uma frase que fala de liberdade, que diz o seguinte: tanto o milionário Uhum. quanto o mendigo têm liberdade.
Claro. O mendigo tem liberdade porque ninguém manda nele, e muitas vezes pessoas em situação de rua não aceitam serem cuidadas pelos órgãos da sociedade estabelecida, que dão comida, que dão dormitório, que dão banho, porque ele se sente aprisionado pelo sistema. Ele quer mesmo é ficar na rua porque ali ele se sente livre para ir onde Uhum. ele quer, para fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele desejar. E o milionário adquiriu liberdade pela quantidade de dinheiro que possui, que o De... torna ainda mais livre para comer o que ele quer, onde ele quer, para ele se locomover da forma Sim. que ele quiser, né? Ah, Não tendo que aceitar qualquer tipo de condição. Então, isso. tanto um quanto o outro, do extremo, São eles dois lados da prezam. moeda. São os dois lados da moeda, né? Que na verdade, Sim, tem liberdade no ponto de vista, né, de estar na rua, porém, né, tem o seu ônus também com isso, né? E da mesma forma, a pessoa que tem o dinheiro, tu tem acesso a tudo, mas nem sempre, eu fico me perguntando, nem sempre é feliz necessariamente, né? Aí vem outra questão, né? Que a liberdade também tem que estar ligada a essa questão da felicidade também, né? sim, Que às vezes a pessoa acumula tanto que ela também se sente, fica escrava daquilo também, né? Então tem que ter um meio termo, digamos, né? Entre esse acesso todo e ao mesmo tempo, né? De ser feliz também, né? Que tem é gente que acaba verdade. descobrindo que acaba sendo feliz com menos do que tinha antes, por exemplo, né? A gente vê vários exemplos por aí, inclusive até citando, né, um exemplo recente, né, com até conta do ocorrido, né, do Jesse, né, que é um influenciador digital com o cão dele, o Chorastei, que foi um exemplo dessa liberdade também, né? Nossa, eu admiro demais o que ele fez, porque ele assim, ele mostrava como é possível ser feliz e livre com pouco, né? Porque ele tinha o que estava dentro do carro dele. Ele deixou para trás toda aquela noção de segurança que as pessoas buscam, né? De ter um apartamento, de ter pertences, né? E ele buscou a felicidade dele, se lançou no mundo, conheceu tantas coisas, viveu tanta experiência que é muito mais do que acúmulo de coisas, né? Então, essa liberdade que ele mostrou para nós, para mim, é um grande exemplo, inspirador A demais. liberdade que ele mostrou para o mundo emocionou multidões, né, com a partida Sim, dele. E liberdade é também o que as mulheres da natureza oferecem através das ações que realizamos, que é turismo de aventura exclusivo para mulheres. Eu convido a sim. todos a acompanharem no Instagram, nas redes das Mulheres da Natureza, os convites com uma agenda recheada de aventuras que vai trazer muita liberdade, encher seu coração de alegria. Temos convites até o final de agosto, até este momento. E hoje eu e a Tanara Nunes conversamos sobre liberdade. Liberdade de agir, de pensar, liberdade geográfica, liberdade de escolha, liberdade de querer, liberdade de sermos Sim. mulheres livres e não obrigadas a nada que não seja a nossa escolha, e essa é a nossa maior liberdade. Tanara, Amém. últimas considerações sobre liberdade do teu coração para essas pessoas que estão nos acompanhando? Que eu penso que a gente tem que sempre se permitir a liberdade de ser acima de tudo, né? De ser a gente mesmo, de não ter medo disso, né? De não ter medo da liberdade de buscar aquilo que realmente está lá no fundo da nossa alma, do nosso coração e que realiza a gente, que traz aquela sensação de felicidade genuína. Então, a gente não deve ter medo de buscar isso. Sempre é a escolha certa, é aquela que faz a gente feliz. E a gente tem que saber buscar essa liberdade, né? Não se prender, nunca. Nós temos para ser livres, Com Tanara. E que certeza. através desse bate-papo a gente tenha inspirado algumas mulheres, alguns homens que eu vi que estão nos acompanhando também, que sejamos multiplicadoras de boas energias. E muito obrigada por Esse é todos o que nosso estão com a objetivo. gente.
curtindo o nosso bate-papo aqui, que a gente fica no sofazão, né? Senta no sofazão, fala o que vem no coração, bate aqui, desceu, fez download, saiu pela boca, e a gente se diverte com esses temas. E já falamos sobre hábitos, hoje foi liberdade. Na segunda que vem, dia 20, a gente vai falar sobre aventuras outdoor e tem muito mais por aí. A gente vai falar sobre cura, sobre coragem e outros temas muito interessantes. Minha amiga, muito obrigada por mais Eu que essa noite tão agradeço. legal, Foi um esse prazer essa bate-papo. troca de ideias. Adoro os temas que nós estamos abordando e realmente o objetivo é propagar essa visão para mais pessoas, né? Em tudo que a gente puder contribuir, para mim é uma grande realização. Muito obrigada A também por gente essa fica mais oportunidade. forte e ainda nos dá mais liberdade poder compartilhar coisas boas, histórias boas, experiências e caminhos que a gente já desbravou, o caminho das pedras, buscando a nossa liberdade com a mulherada. Fica com a gente, volte sempre, toda segunda às 21 horas, eu e a Super Tanara Nunes. Um beijo, Tá aí, até boa mais. noite. Boa noite. Até.